Tem uma frase que eu acho sensacional, que diz assim, olha, guarde sua mente, porque dela depende toda a sua vida. Foi um rei quem falou essa frase, esse rei se chama Salomão. Guarde a sua mente, porque dela depende toda a sua vida. Olha só para você ver. Você tem guardado a sua mente? Sua vida depende disso, cara. A sua vida depende de como você vai trabalhar a sua mente. Sua mente já foi programada. A sua mente foi programada para viver o que você está vivendo hoje. Você está satisfeito? Legal, continua assim. Se você não está satisfeito, está na hora de você reprogramar. Essas são as famosas crenças limitantes que eu te falei. Então, como eu faço? Como construir, então, uma mente que vai me ajudar a ter esse mindset, essa mentalidade de sucesso? Como programar? Como fazer essa programação mental? Você está anotando? Então, lance aí. Primeira coisa que você precisa fazer. Prática. Agora eu vou para a prática. Toda live minha é assim, ó. Primeiro eu te mostro conteúdo, o que está acontecendo, o que está nessa situação e algumas coisas que você pode fazer. Lógico que eu não vou conseguir te entregar tudo aqui, porque isso aqui precisa de um processo para poder te auxiliar, eu preciso estudar seu caso, caso a caso, e assim vai. Mas eu já, por exemplo, o caso do Ricardo aqui, eu já mostrei para ele aqui algumas saídas. Então, olha só, Valtinho subiu essa frase aí. Guarde a sua mente, pois dela depende toda a sua vida. Se liga nisso, cara. Põe isso aí, ó, na sua mente. Instala isso na sua mente aí, ó. Repete isso. Mais pessoas escrevem isso aí para você ver isso mais vezes, para isso ficar implantado em sua mente. Por favor, faça isso. Guarde a sua mente. Então, primeira coisa, prática. Jorge, como que eu faço então para poder programar a minha mente? Primeira coisa, encontre outro o quê? Isso mesmo. Então, encontre outro o quê? O que seria encontrar outro o quê? Encontrar outro o quê é o seguinte: tudo que foi programado em nós foi um o quê? Por exemplo, a questão, eu rompi uma crença que eu tinha, uma crença limitante que eu tinha sobre escassez. O que era para mim? Não tem dinheiro. Este era o quê? Por que foi instalado isso em mim? Porque meu pai vivia falando isso. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Então meu pai repetiu muito isso. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Meu pai sempre tinha dinheiro, sempre estava comprando uma coisinha para mim, para minha mãe. Ele falava que não tinha, mas dava o dinheiro. Já viveu isso aí? Instalou um drive em você, você nem instala, só para você ver. Eu não tenho dinheiro. Então, olha só. Isso foi um drive que foi instalado em mim. Você foi instalado alguma coisa. Então, esse foi o quê? Então, eu precisei encontrar outro o quê? Você entende? Eu encontrei outro o quê? Então, encontre outro o quê? Quais foram as palavras que você ouviu na sua vida? O que você ouviu até hoje? Quais foram as palavras? Foram palavras positivas? Foram palavras de incentivo, de apoio? Palavras que te põem para cima? Ou palavras que de alguma maneira te limitaram? Te travaram, te impediram de crescer? Quais foram as palavras que você ouviu? Então esse foi o seu o que até agora. Se esse o que foi bom, o que você precisa fazer? Continuar alimentando a sua mente com este o que. Se esse o que foi ruim, você precisa mudar este o que. Primeira coisa, mude o que. Encontre outro o que para substituir um o que negativo. Nossa, Jorge, que tanto o que? É o que. Então escreve grandão aí. O que. O seu o que precisa ser positivo. Primeira coisa. Então você encontrou um que. Por exemplo, um que eu estou trabalhando hoje na minha mente. Olha só para você ver. Um que eu estou trabalhando na minha mente. Crescimento, multiplicação, transbordo. Esses são os o que eu estou trabalhando. Então, eu ouço isso o tempo todo, eu falo disso o tempo todo, eu compartilho isso com as pessoas o tempo todo, porque eu acredito que eu posso produzir muito e ser extraordinário na Terra. Eu acredito nisso de maneira... Quem convive comigo sabe disso, gente. É o tempo todo. Eu não deixo ninguém que está ao meu lado ficar parado. Não aceito. Eu coloco todo mundo que está ao meu lado em movimento o tempo todo.
Então, o que você tem ouvido até aqui? Se for negativo, você vai trocar por algo positivo. Isso é para você praticar. Eu estou falando algo prático agora. Então, coloque isso em prática. Então, escreve aí. Trocar o meu o quê? Escolher um o quê positivo. Segundo. Então, vamos para o segundo agora. O segundo é, entenda o porquê. Entenda o porquê. Você entendeu o que sem compreender o porquê não traz significado para você. A nossa mente, ela precisa de significado. Ela é programada assim, gente. Deus nos fez com essa programação. Então, se eu recebo uma informação vaga que não traz um significado, eu vou buscar entender o porquê daquele significado. Você foi criado assim. Quando você era criança, vou pegar esse exemplo simples demais. Quando você era criança, tudo que seu pai e sua mãe falavam, que os seus avós falavam, as pessoas que estavam no seu convívio falavam, você virava assim, por quê? Aí te dava uma resposta, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Até que começaram a estressar com o seu porquê, porque o adulto ele perde essa capacidade de fazer perguntas, infelizmente, porque são bloqueados e bloqueiam as nossas crianças também. Aí alguém falou com você, cala a boca, menino, você fala demais. Não, para de falar por quê. Para de perguntar por quê, por que não, por que sim, por que é isso mesmo. E pararam de te dar o porquê. Por esse motivo você agora não consegue entender o porquê das coisas e você não rompe. Porque você parou de perguntar por quê. Você talvez está vivendo uma vida medíocre, uma vida abaixo do que você pode viver, mas você não sai desse lugar, sabe por quê? Porque você nunca perguntou por quê. Essa é a realidade. Por que eu estou vivendo essa vida? Por que eu estou nessa situação? Então, depois que você encontra o que, você precisa agora entender o porquê. Você me entende isso? Eu entendo o porquê que eu estou ouvindo e falando de transbordo, de crescimento, de multiplicação. Porque o que está dentro de mim, aquilo que eu tenho em mim é muito maior do que a minha vida. E o propósito que eu tenho nessa terra, que eu criei para mim nessa terra, através daquilo que Deus confiou nas minhas mãos, é muito maior do que a minha vida. O porquê é maior do que a minha vida. Por isso que eu não paro. Eu levanto de manhã motivado, eu vou dormir motivado. E o tempo todo eu estou pensando em como eu posso fazer mais e mais e mais. O porquê, entenda o porquê. Quais foram os porquês que você ouviu até hoje? Pensa nisso. Quais foram os porquês que você ouviu? Sabe? Tem pessoas que ouviram porquês tão negativos, ouviram palavras negativas e ouviram porquês negativos. Entende? E ela até hoje ela não consegue. Tem pessoas que ouviu porquês tão pesados que hoje não rompem. Eu vi uma história mesmo de uma moça que ela foi travada pelo pai. O pai dela não aceitava ela. E o porquê que o pai dela não aceitava ela, ele não dava o porquê. Depois de velha ela foi entender porque o pai queria sempre ter um filho homem. Ele não teve. Ele teve ela. Ele não deu para ela o porquê. O que ela recebia dele era indiferença, era rejeição. E o porquê ela não entendia. E vivia uma vida tentando fazer crescer na vida e nunca conseguia crescer. Porque ela tinha um quê, mas não tinha um porquê. O porquê dela era, porque eu sou péssima, porque eu não... Ela criou os próprios porquês dela, do fato do pai dela não aceitar ela e não querer ter um relacionamento, não dar carinho, não dar atenção a ela. Quais os porquês que você tem? Você vai ter que compreender. Se você mudar o que, agora busque o porquê desse o que você está buscando para a sua vida. Quando você tiver clareza do porquê, eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Terceira coisa, se exponha a isso repetidas vezes. Isso mesmo. Sabe por quê? Um drive mental ele não é instalado na minha mente, na sua mente, ouvindo a primeira vez. Eu posso falar com você que agora, olha, você é capaz de fazer qualquer coisa. Eu estou falando isso de verdade. Você que está me ouvindo aqui, você é capaz de fazer qualquer coisa. Você nem imagina o tamanho da capacidade que você tem. Olha só, eu acabei de te dar um quê violento. E por quê? Porque você foi criado para ser extraordinário.
Acabei de te dar um porquê mais violento ainda. Mas sabe o que acontece? Se você não ouvir isso todos os dias, se você não estiver em um vínculo de pessoas que vão te repetir isso todos os dias, cara, infelizmente, você não vai conseguir instalar esse drive em você. Então se exponha a isso de maneira repetitiva. Busque pessoas que vão te falar isso, que vão reafirmar isso. Fale isso de várias vezes no seu dia para várias pessoas. Você vai estar se expondo a isso de maneira repetida durante todo o dia, durante vários dias de sua vida. Isso vai se tornar uma verdade absoluta para você. Você vai mudar o seu jogo mental. Consequentemente, você vai mudar a sua realidade. Entende isso? Compreende isso? Última coisa, que a gente vai encerrando a nossa conversa. Até nosso tempo também já está finalizando. Última, não menos importante, talvez o mais importante. Una tudo isso que eu falei. Una tudo isso em um ambiente de intimidade. O que é isso? Ambiente de intimidade. Um ambiente de intimidade é onde as pessoas que eu tenho o maior vínculo emocional, não posso falar de emoção agora, de coeficiente emocional agora, esse assunto para uma outra live, mas nós somos seres humanos que tem QI, que é? QI é o coeficiente de inteligência, é o que mede talvez a sua inteligência, a sua capacidade intelectual, capacidade de aprendizado cognitiva mesmo, isso é o QI. E o QE é o seu coeficiente emocional. É o que mede a sua capacidade de lidar com as emoções. Por isso que existe o termo inteligência emocional. Então, você está em um ambiente onde as suas emoções elas estão inseridas e você unir tudo isso que eu te ensinei a esse ambiente, você vai conseguir dar um salto extraordinário na sua vida. Tá me compreendendo? Então, tipo assim, olha, você precisa entender, ouvir o quê? Porque, de forma repetitiva, em um ambiente de intimidade, traz mudança extraordinária na nossa vida. Jorge, mas é tão simples, é simples demais, mas poderoso demais se você entender e praticar. Você não tem noção. Eu estou te falando de coisas que eu estou vivendo. Então, o que eu fiz de prático para isso? Entenda uma coisa, intimidade é a chave das nossas emoções. Então, eu posso ter os sonhos, os planos, os projetos que forem. Se eu estiver num ambiente de intimidade com pessoas que não acreditam, que não defendem aquilo que eu defendo, que não apoiam aquilo que eu estou acreditando, eu não terei condições de realizar aquilo, porque o ambiente de intimidade vai falar mais alto. Essa moça que eu acabei de citar o exemplo, ela viveu bloqueada, porque a intimidade dela era o pai é referência. Ele bloqueou ela durante muito tempo. Depois que ela resolveu esse problema, que ela conseguiu avançar. Eu resolvi o problema lá da escassez. Por que eu fiquei preso? Porque a autoridade da minha vida, a inspiração da minha vida, o homem da minha vida que me ensinou princípios e valores, o meu pai, que eu amo muito, visito ele quase todos os dias, eu sou apaixonado pelo meu pai, mas ele falava o tempo todo, não tenho dinheiro, mesmo tendo, ele não fazia por mal, ele queria regrar, queria trabalhar o dinheiro para poder conseguir manter a família. Louva a Deus por esse cuidado que ele teve, mas foi instalado em mim. Você está entendendo isso? Olha só para você ver, as coisas vão acontecendo e nós não percebemos, são coisas pequenas demais, mas que quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso de verdade, nós mudamos o nosso jogo mental, nós mudamos a nossa realidade. Porque as pessoas que nós temos intimidade, é elas quem vai trazer para nós os maiores incentivos ou talvez os maiores pesadelos em relação àquilo que nós criamos. Porque uma pessoa que nós não temos intimidade, ela não tem capacidade de frustrar os nossos sonhos, porque nós não confiamos a ela as nossas emoções. Mas quem nós temos intimidade pode fazer isso. Quem nós temos intimidade pode nos bloquear, nos travar. Então, compreenda isso. Então, o que eu faço hoje de prático? Vou te fazer algumas perguntas, só para você ter ideia. Quais são os programas de TV que você assiste? Te incentiva a quê? Te instrui a quê? Te mostra qual realidade? O programa de TV está instalando drives mentais em sua vida. Os livros que você lê, se é que você lê algum livro, quais são os livros que você lê? Quais os drives mentais eles estão instalando em sua vida?
Eu fiz um projeto esse ano de ler 24 livros. Cara, que peso que tem sido. Mas que riquíssimo tem sido para mim também. Tenho lido, acho que eu já li 13 ou 14. Faltam uns 10 ainda nessa corrida. Vou ler os 24. Talvez 25, porque eu nunca fico na meta. Sempre supero ela. É algo que eu ensino para todos que estão à minha volta. O tempo todo. Então, qual livro você está lendo? Quais os pensamentos? Porque o escritor que está ali, quando ele está escrevendo, ele está falando com você. Essa é a experiência que ele tem. O que eu estou registrando nessas páginas é o que eu quero falar para uma galera enorme. Quais os livros que você tem lido? Quais os hábitos mentais tem instalado na sua mente? Qual que é a galera? Quais são as pessoas que você se relaciona com elas? As pessoas que nós nos relacionamos são as principais responsáveis por instalar drives mentais na nossa mente. Jorge, mas é minha família, não tem como eu distanciar. Alguém me perguntou isso numa live. Você não precisa distanciar, mas você não precisa ligar as suas emoções naquilo que você quer fazer. Você não precisa. Tudo isso está programado na sua mente. Então, para a gente finalizar, nosso tempo está acabando. Eu volto a repetir para você aquela frase que eu falei lá no início. Guarde a sua mente, porque dela depende toda a sua vida.